quiser assistir. Então, esse é o livro. E eu vou falar para vocês, então, brevemente sobre alguns aspectos do livro, para vocês entenderem qual é a abordagem dele, em que medida ele se diferencia dos demais, na minha opinião, de autora, claro, e também instigar vocês a entenderem melhor, a quererem, obviamente, irem para o livro, e eu vou trazer algumas partes importantes dele, tá bom? Dito isso, então, deixa eu só ver se a Camila consegue entrar ou não mesmo. Ela diz para mim que não está conseguindo entrar. Bom, caminhamos. Eu vou gravar e aí eu vejo como é que a gente caminha para poder fazer com que ela entre de alguma forma. Bom, seguinte, para começar, eu gosto muito de fazer encontros mais conversa e menos exposição simplesmente. Então, eu propus algumas coisas para a gente poder fazer essa interação. Basicamente, a gente tem um momento inicial para que vocês possam trazer também quais são as questões de vocês em relação à escrita, quais são dúvidas, quais são problemas que vocês enfrentam. E no final, o que vocês levam desse encontro que vai durar aproximadamente 1 hora, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês em alguns momentos. E aí, quem quiser, eu deixei na tela que eu já vou compartilhar logo mais. Quem quiser escanear, eu vou colocar um QR Code na tela. Quem quiser usar o celular para poder escanear, pode ser uma forma fácil de vocês acessarem a ferramenta que a gente vai usar para a interação. Ou então eu coloco no bate-papo aqui do lado para vocês colocarem as perguntas de vocês. Lembrando que o bate-papo é aberto, vocês podem colocar essas perguntas de vocês, comentários, enfim. Só por uma questão de a gente ter, assim, 22 pessoas, a gente tinha 50 pessoas que se inscreveram, 22 pessoas estão aqui presentes, e a ideia é que vocês também possam falar, mas só para eu poder caminhar na explicação, eu peço que os áudios fiquem em silêncio, mas, enfim, se tiver alguma questão, levanta a mão, para quem sabe onde está o recurso do levanta a mão, tem lá em reações, né? Então, vocês podem colocar esse recurso, ou então, de fato, colocar no chat, que eu vou dar uma olhadinha de vez em quando, tá bom? Bom, dito isso, vamos começar, vou começar compartilhando a minha tela com vocês, para que vocês entendam um pouco essa história aí do livro. Ai, tô cheia de coisa aqui aberta, para ver se consigo ajudar as pessoas que não estão conseguindo entrar. Então, é o seguinte, essa é a capa do livro, essa é uma parceria, como eu já falei para vocês, da VRS Academy, que é a empresa que eu fundei há 7 anos, da Nelson Fult, tudo porque a gente acredita muito na transformação pela leitura, pela aprendizagem também a partir da leitura. E eu, ao longo de 15 anos de experiência que eu dou cursos em empresas, eu venho justamente vendo que tem muitos livros sobre comunicação, muitos que tratam da escrita, mas poucos, na minha opinião, poucos que tratam mais da questão da textualidade. O que é textualidade? É como é que eu coloco as palavras no texto, como é que eu encadeio as ideias que eu quero comunicar. Eu vi por muito tempo, mesmo quando estava estudando sobre como é que as pessoas se comunicam nas empresas e tal, eu vi muitos livros que eram mais de abordagem gramatical. Então, tinha bastante técnica de gramática, as regras, o que pode, o que não pode, as normas, mas não via tanto essa abordagem mais do texto. Os que tinham ainda eram assim, algumas dicas. Eu comprei muito livro, assim, 100 dicas para executivos escreverem e-mails de negócios, aí tinha um monte de dica e muitas de gramática também. Então, sempre disse assim, bom, o dia que eu escrever um livro, eu quero fazer um livro mais textual. Eu tenho sempre no final de cada capítulo uma palavrinha sobre, e aí nesse uma palavrinha sobre, eu falei sobre pressa, falei sobre assertividade, falei sobre o fim dos e-mails, existe uma discussão aí se os e-mails vão terminar um dia ou não. E, claro, uma palavrinha sobre gramática, para ser precisa, assim, 3 páginas de gramática, num total, para não falar bobagem aqui, num total de 135 páginas. Então, a ideia foi falar pouco mesmo de gramática, não quer dizer que ela não é importante, mas quer dizer, poxa, tem tanta coisa bem feita por aí, por que eu vou falar de gramática? Por que eu vou ocupar as páginas para falar disso? E aí a gente pode se valer de gramáticas, de Celso Cunha, tantos outros que existem por aí. E aqui, então, o livro é para falar sobre o texto. Então, dito isso, para começar, eu queria justamente propor que a gente fizesse essa interação, essa troca. Então, eu vou deixar aqui para vocês esse QR Code, se vocês quiserem, né, passar a câmera do celular por aqui, para vocês lerem esse QR Code. Ou então, vocês podem acessar pelo navegador de vocês, olha, mente.com, e colocar esse código 158033.
E aí, o que eu coloquei como pergunta para a gente poder trocar aqui? Olha, quais são as suas principais dificuldades ou dúvidas para escrever de forma eficiente? Já que o livro chama Comunicação Eficiente, então quais são as suas questões? Vocês têm aí 3 campos que vocês podem preencher para poder responder essa pergunta. Então, claro que eu quero ver de vocês, né, quais são as questões que vocês têm. Posso tematizar ao longo da minha conversa, especialmente no final. Eu tenho um roteirinho aqui do que eu quero falar para vocês sobre o livro, mas fica esse espaço para vocês contribuírem. Se alguém tiver com dificuldade, aciona aqui no chat, fala, não consegui entrar, aconteceu alguma coisa, eu já coloco o link também, se vocês preferirem, tá bom? Vou dar um minutinho para vocês e vou tentar socorrer a Camila por aqui. Deixa eu só parar de compartilhar minha tela com vocês para poder ver se tem alguém que precisa de alguma ajuda por aqui. Oi, Cris. Acabei de ver você por aqui. Acho que todo mundo tá bem, né? Aí conseguiu acessar o Mente, tudo certo. Muito bem, deixa eu compartilhar a tela com vocês, o que vocês estão pondo por aqui. Então, a gente tem até agora 5 respostas. Olha, tem aqui organização, organização de ideias, concisão, uma palavra grandona. No livro, já vou fazer, né, uma ponte com o livro, tem um capítulo sobre concisão, porque é uma questão de fato, a gente escrever muito em poucas palavras, e é curioso porque quem mais tem repertório, quem mais tem vocabulário é quem mais consegue ser conciso, porque senão a gente fica dando voltas para chegar onde a gente quer, e tem palavras que são muito mais precisas para dizer a mesma coisa. Basta a gente fazer uma comparação com quando nós aprendemos um outro idioma. Então, vou aprender, sei lá, tô aprendendo inglês, espanhol, francês, o idioma que for. E aí você, nossa, escreve uma frase enorme, né? Quando você não é fluente ainda. Escreve uma frase enorme, aí vem uma pessoa fluente ou nativa e fala, não, você quer dizer isso? Você fala, ai, puxa, era só isso que você queria dizer mesmo. Então, essa é a ideia da concisão com o repertório. E aí tô vendo aqui, né, coesão é uma palavra próxima de concisão, mas tem a ver com esse alinhavo, a costura que a gente faz no texto, seja por meio de conectivos, seja por meio das palavras que nós retomamos ao longo do texto. É super importante a coesão. Aí tem a organização, bastante recorrente a organização do texto, a gramática, também tem, devemos ser objetivos, ligado aí à concisão de alguma forma, objetividade, poder de síntese, formal com naturalidade, acho que esse é um grande desafio que a gente vive hoje em dia, porque, sem dúvida, há 20 anos, os e-mails, os textos corporativos, eles eram muito mais formais do que eles são hoje em dia, e eles estão se transformando diante das tecnologias. Então, claro que eles são, né, um elemento vivo da comunicação e não há tanta formalidade como existia. Não sei se vocês lembram, se alguém é dessa época, mas tinha essa coisa de aprender a fazer carta formal com venho por meio desta, né? Então, venho por meio desta, informar, que não sei o quê, nanana. Eu aprendi assim, a escrever cartas, e logo vi que isso estava meio fora, assim, nos e-mails, não estava tão condizente, ainda que eu veja isso em ambientes de redação oficial. A redação oficial, a redação de órgãos públicos, do governo, instituições, né, que têm um apreço aí à formalidade, mas a tendência hoje em dia na redação corporativa, empresarial, é de mais informalidade. Basta ver um exemplo do Nubank. O Nubank é um banco super moderno e eles usam uma linguagem extremamente informal para falar com seus clientes e tem uma baita adesão, olha eu no baita adesão aqui, uma baita adesão dos seus clientes. Então, de fato, tem que saber brincar com as palavras que têm uma conexão com a cultura da organização. Esse é o ponto que eu mais defendo, não só no livro, mas nos meus cursos também. Não adianta a gente ter, assim, regras fixas de como escrever bem, porque cada cultura de empresa tem um jeito de se expressar,
tem um jeito de se manifestar. Algumas, mandar beijo no e-mail, tá tudo certo. Outras, imagina, beijo aqui no e-mail, não tem condição. Outras fazem abreviação do nome das pessoas, as outras não. Então, entender quais são as práticas de linguagem da organização, isso faz toda a diferença para ter uma comunicação eficiente. Então, tem a ver com esse formal com naturalidade. Bom, objetividade com contexto, obviamente, porque tem gente que é super, super concisa e beira a agressividade, e as pessoas que são prolixas e beiram a falta de clareza. Então, de fato, adequar o contexto. Deixa eu ver o que mais. Ai, como escrever para quem não lê. Olha, vou falar disso no final. E gerar emoção. Então, também é um livro que eu procurei trazer um pouco, claro, um pouco só, né, de empatia, porque é uma palavra grandona, vem sendo muito usada, as pessoas falam muito de empatia, e de fato, como a gente consegue gerar emoção mesmo na comunicação escrita, mesmo na comunicação mediada por uma tela. Então, tudo faz diferença em que recurso você se expressa, né, que tecnologia você usa para se expressar e como gerar emoção, também falo um pouquinho mais disso no final, tá? Então, muito bom ouvir um pouquinho vocês, ouvir assim, né, modo de dizer, ver a expressão de vocês aqui por meio dessa ferramenta. Eu vou colocar agora, então, vou voltar para cá. E aqui, em alguns momentos, eu coloquei algumas coisas que estão em inglês, tá? Eu não fiz a tradução, mas é porque eu quis prezar aqui o original também. Em outro momento eu vou falar porque eu também deixei em inglês. O PhD Comics é um site que eu adoro, tem várias tirinhas sobre o mundo acadêmico e brinca muito com essa produção do texto acadêmico, que é um texto todo próprio também, dá para fazer vários tipos de textos, né? Texto corporativo, texto acadêmico. Mas tem uma coisa muito semelhante. Como é que a gente imagina que vai ser o trabalho de escrita? Então tá nesse quadrinho aqui cinza, né? Então, como eu suponho que vai ser o trabalho de escrita? Tranquilo, imagina, eu processo a linguagem, controlo as minhas mãos, transmito o comando lá para o teclado, escrevo, tá tudo sob controle. E aí aquela brincadeira, só que não, né, gente? Depende do texto que nós vamos produzir, depende até, não só falando de escrita, mas depende da comunicação que eu vou fazer. Começam aquelas coisas usuais, para uns mais, para outros menos. Então, pânico, medo, insegurança, confusão, falta de motivação, hesitação. E eu faltei uma que não está aqui na tirinha, que é a síndrome da página em branco. Já tiveram isso? Você abre para mandar um e-mail ou abre para fazer um texto e fala, gente, por onde eu começo? E aquele cursor fica piscando na sua tela, te dizendo, você não sabe começar um texto. Então, de fato, é um baita desafio. Então, não é uma coisa tão trivial assim. E não é tão trivial assim escrever, até porque a gente tem muitos mitos que rondam assim a escrita. Eu trouxe 3 deles. Tem vários, mas 3 que eu acho importantes de destacar aqui. Primeiro é que a gramática parece que daria conta de tudo. Eu não sei se vocês têm esse mito, mas há muitas pessoas que acreditam ainda que, se eu souber exatamente onde colocar vírgulas, concordâncias, os pontos, enfim, sujeito, predicado, tudo aquele aporte gramatical que a gente aprende em anos de escola, isso dá conta de um texto. Não quero que vocês entendam que isso ser um mito significa que a gramática não importa. A gramática importa sim, mas ela não é tudo nessa vida. E eu digo isso porque em muitos cursos que eu fui dar em empresas, as pessoas falaram assim, Vivian, mas eu queria um curso de gramática. E aí, quando você vai conversando, você percebe que o problema da equipe, da empresa, enfim, não é a gramática, é a expressão das suas ideias. E aí eu digo, bom, eu posso fazer assim uma atualização gramatical, lembrar de algumas regras que impactam a imagem de quem escreve ou a imagem da organização, mas tem muito mais do que isso. Eu brinco que é como um iceberg, sabe? O iceberg, assim, na ponta o que a gente vê então é a gramática que importa. A pessoa errou a vírgula, ela escreveu errado. Mas o que está na profundeza desse iceberg é o que realmente importa para a comunicação ser de fato clara. Então, é um mito dizer assim, eu dominar a gramática, eu dou conta de um bom texto. Não acontece. Basta pensar assim, se um gramático, um super especialista em gramática, ele consegue escrever facilmente textos, ele vai te dizer que não também. Ele vai ter seus dilemas para escrever. Então, dito isso, esse é um dos mitos. Outro mito é, eu dominar o conteúdo também me garante um bom texto.
Claro que se eu não souber o que eu vou escrever, fica complicado. Mas, de novo, em comunicação de uma forma geral, se eu achar que eu tenho que estudar bastante, eu tenho que dominar, e isso também vai me garantir um bom texto, de novo, vamos pensar outro ambiente, ó. Se fosse assim, na área acadêmica, ninguém teria problema de fazer um texto, um artigo científico. Porque a pessoa pesquisa aquilo, ela vivencia aquilo diariamente há 4 anos, um doutorado, vamos supor, há 10 anos, um laboratório de pesquisa, e ainda assim ela não consegue produzir um ensaio acadêmico. Por quê? Porque não é só dominar o conteúdo, não é só ser expert. Eu diria que é claro assim, um ponto de partida eu dominar um assunto, mas não é o ponto de chegada. E também achar que o texto é um produto. Então, o texto como assim, eu vejo esse texto pronto, então tá certo, ele foi criado desse jeito. Você vê um e-mail bem feito, um comunicado bem elaborado, a ideia é que, nossa, foi tranquilo de fazer. E mal sabem as pessoas todos os bastidores que aconteceram ali para fazer um bom texto. Um comunicado que uma empresa solta para as pessoas, para a imprensa, por exemplo, nossa, é fruto de várias mãos, de vários olhares, de várias refacções. Então, a gente tem que entender que esse processo de refazer o texto é natural da escrita. Há quem ache que quem escreve bem escreve de primeira. Teve uma vez um aluno meu que falou assim: a minha intenção nesse curso, Vivian, é que eu escreva uma vez só o texto. Vou escrever e vou mandar. Falei, bom, você está no curso errado, porque assim, para a gente poder escrever bem, a gente vai precisar revisar, olhar minimamente, nem que eu não tenha que reestruturar todo o texto, mas pelo menos eu vou ter que revisar, olhar um pouco melhor o texto. Então, o texto ele é um processo, ele não é um produto. E ele é um processo, por exemplo, olha, se eu faço com pressa esse processo, qual é o efeito? Um texto com provavelmente problemas de clareza, de concisão, até mesmo de gramática. E mais do que isso, de conexão com o outro, de mensagem que eu quero deixar. Quem colocou lá da emoção é um desafio, não passo emoção, porque, afinal de contas, não consegui tomar cuidado. Então, ser um processo e ser fruto de um processo tem a ver com a gente se importar com o processo. Quando eu vou sentar para escrever, não pode ser tudo atabalhoado. E aí vou fazer até um comentário. Teve uma pessoa que me perguntou uma vez, agora a gente fez uma gravação de um podcast lá na Berge, e uma pessoa me perguntou lá no podcast, Vivian, mas como planejar um texto se eu não tenho tempo? Né? Quem aqui está com tempo sobrando? Acho que quase ninguém, né? Tem tempo assim para poder escrever um texto com calma, enfim. Mas é pensar de uma forma mais estratégica, tomar algumas decisões mais estratégicas. Não tem a ver com quanto de tempo você usa, mas a qualidade que você usa do seu olhar, da sua forma de ver o texto. Então, esses mitos aqui são bem importantes para a gente poder navegar para o restante dessa fala aqui em relação ao livro, tá? Bom, dito isso, eu coloquei aqui para vocês 3 coisas. Eu sou a pessoa do 3, sabe, gente? Quem já me conhece sabe que eu sou a pessoa do 3. E não é só porque eu sou, não, porque o Aristóteles já dizia que a gente lembra de 3 coisas, não de 10, de 5, de 8. Então eu procuro nortear minha fala mais ou menos aí em 3 pontos, né? Então, o primeiro ponto que eu queria ressaltar, a gente precisa lembrar que existe um outro na comunicação. Como é que eu quero ser eficiente se eu não penso que tem uma outra pessoa que vai ler esse texto, que vai gostar ou não gostar, que vai aderir ou não a essas informações, que vai executar uma tarefa? Porque a gente às vezes manda um e-mail que é a instrução de algo. E a gente nem se dá conta que, para quem não conhece profundamente aquele processo, não está claro. Então, a gente precisa lembrar que tem um outro, e essa é das coisas mais complexas que a gente tem que pensar na comunicação, porque não é fácil. Não é fácil a gente pensar como é que o outro vai entender. Não quero que vocês também fiquem assim paralisados porque eu não consigo entender o outro. Mas é lembrar, então, será que eu gostaria de receber desse jeito? Será que se eu tivesse recém-chegado numa empresa com essa orientação, eu entenderia o que é para fazer? Então, pensa nisso, assim, como é que eu consigo chegar até o outro de alguma forma, mesmo à distância. Até porque na escrita ela é bem mais distanciada, né, gente? Diferente da comunicação oral, que vocês estão me vendo falar, gesto, olhar, o espaço, enfim. Na esta não tem isso, não tem tom de voz. Então, a mesma palavra que eu diria com um jeitinho diferente, na hora que eu escrevo, ela vai ter leituras e vozes diferentes para quem vai ler e vai receber essa informação. Outro ponto também é repensar nossas práticas e sair do modo automático. Então, muito cuidado, como eu falei, a pressa é inimiga da comunicação. Repensar as práticas de, eu fico toda hora recebendo um monte de e-mail, sabe? Sabe quando a gente recebe notificação o dia inteiro?
Aí fala, como é que você vai conseguir realmente responder com cuidado e atenção se está toda hora pipocando um monte de coisas? Claro que a gente fica com várias janelas, mas eu falo assim, na hora que eu vou produzir um texto, eu fico com menos janelas abertas, sem notificação. Ah, vou mandar uma mensagem no WhatsApp, gente, para uma pessoa que, puxa vida, eu preciso tomar cuidado, é um assunto delicado, importante, sair do piloto automático, senão a gente não consegue mudar a forma de escrever. E um outro ponto também que a gente precisa é não apenas virtualizar o que já ocorria antes da pandemia e da infodemia que a gente vive. Infodemia parece um palavrão, né, gente? Mas na verdade é esse excesso de informação. Então a gente tem a pandemia, que é um caso de saúde, enfim, mundial, mas a infodemia também é um caso de saúde mundial, porque a gente está tão soberbado de coisas que a gente fica cansado, estressado, e o que acontece é que as pessoas estão virtualizando também o excesso de reuniões, o excesso de e-mails, os e-mails mal redigidos, as comunicações mal feitas. Então, só mudou o aparato tecnológico. Em vez de estar no cafezinho, na reunião face a face, a gente está aqui mediado pela conexão da internet, mas as coisas continuam ocorrendo da mesma forma. Então, coloquem lá no chat se vocês concordam com isso, mas eu tenho sentido um pouco essa simplesmente uma virtualização. Eu dizia assim que eu estava cansada de falar que eu estava correndo. Você encontra uma pessoa, né? A pessoa fala assim, e aí, tá tudo bem? Fala, tô correndo. Eu falei, agora eu continuo fazendo a mesma coisa, eu só não tô correndo, assim, fisicamente, mas eu continuo correndo. Eu falei, meu Deus, eu tô virtualizando a correria que era, mas agora nesse mundo virtual. Então é uma reflexão, puxa, que momento eu posso parar? De que forma eu consigo melhorar? E aí eu falo que a comunicação, como ela importa muito para mim, que eu trabalho com comunicação, na hora que eu vou comunicar, eu falo, não, agora é hora de tomar cuidado, porque eu tô com o outro. Eu comigo mesma fico aqui doida, mas eu com o outro vou ficar focado nele, porque é a entrega que eu preciso fazer em termos de aprendizagem, em termos de comunicação, de orientação, enfim. Então, tomar esse cuidado, assim, que a gente precisa lembrar, né? Existe um outro, repensar as nossas práticas e não só virtualizar. E nem que você assim, caia nessa virtualização, para refletir o que realmente importa para melhorar a sua comunicação. E aí, dito isso, eu trouxe aqui uma frase que eu gosto muito, são dois autores que trabalham com colaboração e que tem tudo a ver com comunicação, são dois Cs muito relacionados. E eles dizem o seguinte, num dos livros deles, que nós reclamamos e nos diminuímos uns aos outros porque não fomos ensinados a perceber o efeito de uns nos outros ou adaptar a comunicação. Eu acho bonita essa mensagem para a gente e reflexiva também para a gente pensar assim, nossa, a gente de fato assim reclama que a outra pessoa ela não foi cordial, ela não me explicou direito, o problema foi dela, ou a gente fala, ai, de fato, nossa, eu errei, não foi bem assim, tal, porque a gente não pensa o efeito que cada palavra pode causar no outro, o efeito que um texto que eu mando, um e-mail, imagina só a seguinte situação, não sei se vocês já viram isso acontecer, só no meu planeta que acontece isso. Você manda um texto preocupado em explicar as informações e tal, e pergunta para a pessoa: o que você acha? Melhor fazer A ou B? Aí ela te responde: ok. Você fala, gente, esse ok acabou comigo. Como é que eu vou me sentir motivado para escrever um novo texto com cuidado e atenção se a pessoa me mandou um ok? E se ela pensasse o efeito que ela tem em mim quando ela me manda simplesmente um ok diante de um texto que eu mandei toda preocupada e pedindo uma posição, é isso ou aquilo, ela podia rever o ok e dizer assim, gostaria que fosse tal, ou acho melhor tal caminho. Pronto, respondeu. Então, acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter em relação à comunicação e, consequentemente, colaboração. Dito isso, nesse primeiro momento, assim, mais, né, geral, né, em relação à comunicação eficiente, deixa eu só ver o que temos aqui de chat, eu vi umas coisinhas piscando por aqui. Ah, Camila, você chegou? Oi, Camila. Quer fazer um oi para o pessoal? Oi, pessoal, desculpe o atraso. Eu estava numa reunião anterior e depois eu não conseguia migrar de, de uma conta para outra. Uhum. É esse normal que às vezes a gente esquece o que não era normal. Pessoal, então eu desejo a todos uma boa noite. Me desculpem interromper a nossa fala da querida Vivian. É um prazer realizar esse lançamento, que para a gente é sempre de grande valia termos a possibilidade de termos escritores na nossa biblioteca, hoje a nossa biblioteca virtual, mas
complementa esse momento que a gente está vivendo, sempre um momento de aprendizagem, né? Vivi, então, continue, que eu já estava ouvindo há algum tempinho por aqui. Bom, um abraço a Obrigada. todos, uma boa noite. Obrigada, Camila. Eu contei um pouquinho da história também do nosso programa, que quando foi começar, parou tudo, e aí a gente está nessa modalidade online, né, do programa. Bom, então eu vou começar agora a falar um pouquinho mais detalhadamente do que eu mostro muito nos cursos e também no livro, obviamente, né, que são alguns princípios da netiqueta. Então, a netiqueta é essa etiqueta da internet, ela é um conjunto de boas regras ou boas condutas. Eu sempre brinco que é como a etiqueta do restaurante, sabe? Quando a gente ia ao restaurante, tinha umas etiquetas, não tinha? Então, tem lá a ordem dos talheres, tem se você pode pegar o pão com a mão ou não pode, colocar o cotovelo em cima da mesa ou não pode. E a gente às vezes faz coisas que a etiqueta não recomenda, especialmente almoço de família, almoço dentro de casa. A gente esquece essas coisas, a não ser que seja, sei lá, um almoço importante, num restaurante mais requintado, enfim. Eu falo disso porque a netiqueta, por ser um conjunto de regras ou boas condutas, elas também são ajustáveis ao contexto. E é aqui que eu entro com essa fala da cultura da organização. Agora, de forma geral, apesar da cultura da organização ser diferente para cada ambiente, tem alguns princípios gerais que vão meio que estruturar essa netiqueta. Então, o primeiro deles é se perguntar qual o melhor meio para se comunicar. Então, quando a gente fala de comunicação eficiente, qual é um grande problema que eu vejo hoje em dia? Vocês podem me dizer se no seu planeta aí também isso acontece, mas é o seguinte: a pessoa manda e-mail, aí ela te manda um WhatsApp. Já viram isso acontecer? Ou então, ela manda e-mail, ela manda WhatsApp e ela te liga. Aí você fala, mas não deu tempo, eu tava tipo num outro negócio, fazendo outra coisa. Não é que eu tô online o tempo todo. E eu acho que isso se agravou ainda mais agora com a pandemia. E as pessoas acabaram assim sobrepondo os canais de comunicação, elas não sabem mais. Então, podia ter uma conversa dessa, sabe? Se você é líder de um time, se você tem um grupo de pessoas, gente, vamos combinar, ó, informações que são de urgência, e essa é uma regra meio já de antes, né? Informações urgentes não é por e-mail. Por quê? Porque o e-mail não é de resposta pronta e rápida. O e-mail, você tem, pela netiqueta, você tem 24 horas para responder. Já foram 48, tá reduzindo. Mas já faz um tempo que são 24, dá tempo, dá fôlego para as pessoas poderem responder o e-mail. Porque tem e-mail que tem execução de tarefa. E não é simplesmente ler o e-mail e dar ok. Que é o caso que eu falei anteriormente, né? Fala um monte de coisa e dá ok. Não era só isso que eu queria o ok dele. Então, é tomar esse primeiro cuidado. Qual é o meio de comunicação? E combinar com a equipe mesmo. Olha, informações de fácil e rápida resposta no WhatsApp, por exemplo, ou quem usa Teams, ou quem usa essas ferramentas de gestão de pessoas e processos. O e-mail fica para documentar o que aconteceu na reunião, qual é o fato relevante, qual é a informação que tem que ser compartilhada, ou canal para comunicação com o cliente, enfim. Então, o primeiro ponto é qual o melhor meio para se comunicar. Lembrar que o e-mail é um documento, então ele fica registrado, ele vai ficar ali no servidor, você pode apagar da sua caixa, mas vai ficar na caixa de alguém, e essa pessoa pode encaminhar para outra pessoa. E aí tem uma brincadeira que eu faço que é a seguinte: se você pensasse assim, esse e-mail caiu na mão de um jornalista e ele vai publicar num portal de notícias. Eu falava antes no jornal, hoje em dia tá meio demodê, né, jornal. então assim, num portal de notícias. Tudo bem para você? Tudo certo, não tem problema, pode publicar. Se você falar sim, então manda o e-mail. Se você falar, não sei, tem aqui um problema ou outro, então melhor pensar, rever a palavra, rever a abordagem, porque é isso, as pessoas elas podem encaminhar essas mensagens. O WhatsApp, vou dizer para vocês, é a mesma coisa, sabe? Eu sei que a gente faz as coisas meio rápidas, acha que é mais informal, mas muita gente dá print da tela e encaminha para as pessoas, encaminha a mensagem sem você saber para onde foi essa mensagem. Então, tomar esse cuidado. Claro que hoje em dia parece que não tem mais tanto essa divisão vida pessoal profissional, mas eu sempre disse assim, olha, no seu @empresa, não faz o que você bem entender, porque é o @empresa, é o @instituição, e ela tem uma marca, uma cultura, ela tem uma mensagem a passar. Então, é um empréstimo de um endereço para você se comunicar para fins profissionais. Então, lembrar disso é uma forma de também tomar um pouco mais de cuidado. No seu Gmail, sei lá, você faz outra coisa que você quiser fazer,
mas no e-mail da empresa, geralmente, eu estou até repensando isso agora com a pandemia, que hoje está tudo misturado, né? O trabalho em casa, a casa no trabalho, vida pessoal, profissional, enfim. Bom, também se colocar no lugar de quem vai receber seu e-mail, que é isso, estou sendo cordial, respondi o que a pessoa me pediu, ou fui muito direto e isso pode soar de alguma forma. Lembrar a frase anterior do slide, que é qual é o efeito que eu gero na outra pessoa. E evitar escrever com raiva, chateado, indignado, sei lá, qualquer outro sentimento, porque até alguém colocou lá que é um desafio às emoções, a gente fica mesmo chateado, irritado, cansado, mas quando a gente escreve de alguma forma e transparece isso, isso pode ficar ainda mais intenso na comunicação escrita. Até pelo que eu falei, não tem o tom de voz, não tem o jeito de falar, a expressão facial. Então eu digo assim, tem dois tipos de pessoas, na minha opinião, pela minha experiência, assim. Uma é a pessoa que desconta tudo no texto, mas não coloca ninguém no para. Eu sou dessas. Às vezes eu tô com tanta, sabe, raiva, chateada, indignada, enfim. Aí eu quero descontar meu sangue espanhol, latino, sei lá, né? Vai lá, coloca tudo, mas não deixo ninguém no para não dar, né, o azar de dar um enviar. Mas depois eu tomo café, tomo uma água, sei lá, e volto, reviso todo o texto e falo, gente, ainda bem que eu não mandei, que vergonha seria mandar esse texto desse jeito. E tem as pessoas mais elevadas que não escrevem nada, vão tomar sua água, seu chá, seu café, sei lá, e aí esbravejam com alguém, fala, você não acredita que aconteceu, o fulano falou isso, aquilo lá, tá. Deixa eu mandar e-mail? Mandar e-mail, tal. E não quer dizer mandar e-mail bonzinho, tá, gente? Eu posso expressar de alguma maneira que eu não concordo, que aquilo eu não faria, que não é a melhor forma de conduzir a situação, porém, vamos achar o meio termo, porém, vamos caminhar por tal trilha. Então, acho que vale dizer isso também, não é sobre ser bonzinho, mas é evitar um pouco essa exacerbação, sabe, de sentimentos. Bom, dito isso em relação aos princípios da etiqueta, eu queria perguntar para vocês, se alguém puder abrir, eu queria ouvir pelo menos umas 3 pessoas, assim, se puder abrir o microfone. Se você fosse criar algumas regras de etiqueta, quais seriam os itens que vocês colocariam como recomendados e quais seriam os itens não recomendados? Assim, coisas que você acha que, nossa, não dá para fazer e coisas que você acha que, puxa, que bom se as pessoas fizessem. E aí, até que vocês abram o microfone, eu coloquei essas letras, né? Aí aqui tem uma frase uma expressão, na verdade, em inglês. Alguém conhece o Scrabble, que é um jogo? É um jogo que tem essas pecinhas. É um jogo de formar palavras. Eu amo de paixão esse jogo. E aí, quando fui compor alguns materiais, falei, vou colocar, embora esteja em inglês, mas só para instigar vocês também a procurarem. O Scrabble é um jogo que ele é muito usado, jogado, enfim, em bares, pubs fora do Brasil. Então é fácil de encontrar fotos de pessoas jogando Scrabble, assim, na Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos e tal. Mas o Brasil ele não pegou e eu há anos gosto demais assim de jogar, acho super bacana. Então fica uma dica assim para quem quiser se ocupar nessa quarentena, né? Criar conversas, diálogos, expandir o seu vocabulário. O Scrabble é uma forma de vocês também usarem isso para aprender. Bom, alguém quer abrir o microfone para dizer o que vocês acham que assim é algo recomendável e aquilo que não é muito recomendável na redação dos e-mails no ambiente de trabalho? Alguém se habilita? Alguém se encoraja assim a falar alguma coisa? Tem alguém que levantou a mão. Pode abrir seu microfone, deixa eu ver se você consegue. Dani. Oi, dá para me ouvir? Dá. Oi, Dani, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Eu acho que uma coisa que eu colocaria como regra de não recomendado seria misturar trocentos assuntos no mesmo e-mail só porque são para a mesma pessoa. É uma campeã para mim. Aproveitando o e-mail, eu vou te mandar isso, e uma coisa não conversa com a outra, né? Exatamente, isso aí. Sabe que eu me pego às vezes fazendo isso, aí eu falo, opa, Vivian, peraí, vai lá, abre outro e-mail, não custa nada, né, gente? Não é igual carta de antigamente que custava para mandar outra carta. Então, assim, abre outro e-mail, coloca lá, até porque tem uma coisa, né, Dani, de fazer o histórico do e-mail, das trocas de mensagens. Então, tem gente que até fica trocando várias mensagens, muda de assunto e o campo assunto continua o mesmo.
E aí, quando você vai resgatar o histórico, você não acha nunca. Isso aqui, onde está aquela informação? Então, melhor abrir novos e-mails sobre temas diferentes, né? Perfeito. Uhum. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Dani. Alguém mais se encoraja? O que não dá, assim, gente? Me conta, assim, o que não dá? Pelo amor de Deus, quando eu vejo isso no e-mail, eu falo, pelo amor de Deus, como pode? Vou perguntar para vocês diretamente, assim, que tal, por exemplo, quando a pessoa não coloca nada na saudação, sabe? Começa um texto assim, e ela nem começa direto no texto, não coloca nenhum oi, boa tarde, ou Vi, vem aí, tudo bem? Sei lá. Você lê meu pensamento, Vi, né? No Ruim mínimo um demais, bom né? dia, né? Não, essa saudação acho que é importante. Outra coisa também que para mim é o fim, mas acontece, na pressa, escrever o nome das pessoas com letra minúscula. Não ter esse cuidado, esse zelo, sabe? Então, acho que isso também é o cuidado de modo geral. Ou escrever o nome da pessoa errado também. Isso é bem chato. É bem chato. E até eu falo se abreviar sem a pessoa autorizar. Porque tem gente que me manda assim, eu uso muito Vivi, as pessoas me chamam de Vivi, mas tem que mandar, oi Vi, eu falo, gente, oi Vi, sei lá, nem minha mãe me chama de Vi, mas então tem gente que acaba abreviando e nem te conhece, na verdade, e tem gente que abrevia porque você autoriza, você assina, vamos supor, Vivi, Uhum. então tudo bem, né? Mas acho que é um cuidado mesmo, escrever o nome corretamente, deixar maiúscula. E aí a gente está falando muito da escrita, porque a escrita ela tem esse lugar de mais controle, porque na fala não tem essa coisa de maiúscula, minúscula, falei, e aí corrijo, e aí vejo como é que fica melhor, e fica evidente a reformulação na fala. Na escrita tem a vantagem de a gente controlar um pouco mais os recursos, tomar uma atenção maior, nem que, né, te leve um pouquinho mais de tempo para formalizar, mas vale tomar esse cuidado mesmo, assim, como é que faz a saudação, qual o grau de formalidade que você vai deixar e como colocar o nome da pessoa, obviamente, né? Muito bem, Ana Paula. Mais alguém? Fala, Adriana. Eu acho que também o que é inconcebível, que às vezes a gente faz muita cotação de preço, recebe orçamentos, né? E às vezes a pessoa que manda o e-mail como resposta para você, manda um orçamento para você, não assina o e-mail. Não tem uma assinatura, não tem um telefone de contato. O único meio que você tem de contatar aquela pessoa é pelo e-mail ali, que às vezes pode demorar 24, 48 horas. Então, acho que é inconcebível você não assinar, não ter uma assinatura com pelo menos um contato além do e-mail, né? Pelo menos para esse tipo de transação, né? De contato que a gente faz para orçamento, compras. Aí fica difícil. Não assinar o e-mail, para mim, é demais. E tem assinaturas que são padrão das empresas e não tem, às vezes, o telefone tem o cargo, o endereço, não sei o quê. Você fala, gente, eu quero só o telefone dela. E a regra é essa, a assinatura tem que conter basicamente o telefone. Quer dizer, se eu não quiser responder por e-mail, eu tenho como ligar para ela. Ou mandar um WhatsApp, enfim. Mas se não tiver outro contato, eu vou ter que ficar ali contando com a pessoa responder e aguardar a resposta dela. Então, de fato, a assinatura é super importante. E aí a gente tem algumas questões de linguagem também, né? Eu falo muito no livro sobre cuidado com a informalidade. Tem gente que começa assim, prezada, não sei o quê. Aí atenciosamente no final. Mas o meio do texto é uma informalidade absurda. E você diz, peraí, então vamos fazer né, algo mais condizente com o grau de formalidade do início do final. E aí técnicas até de como é que você estrutura. Tem coisas que parecem aparentemente simples, mas pular uma linha entre um parágrafo e outro faz toda a diferença, porque a gente consegue ler em blocos a informação. Não sei vocês, mas eu tenho assim pavor quando eu vejo aquele texto todo blocado, todo num lugar só, e não tem espaço, não tem fôlego para o nosso olhar. Então, de fato, são elementos que vão ajudando o seu leitor. No fundo, pensa assim, olha, eu não posso aborrecer o meu leitor. Eu preciso que ele goste do texto, que ele goste de ler, pelo menos, porque as pessoas estão com pressa, não querem ler tudo de fato. Então, nada mais do que você também, não quer dizer assim, tornar o texto mastigado ou tornar simples, é torná-lo legível para as pessoas poderem, de fato, acessar a informação. Alguém colocou aqui no bate-papo, a Priscila, né? Escrever tudo em caixa alta,
de fato, Priscila, não dá. Em qualquer idioma, não tem jeito, gritando, e aí tem gente que coloca justamente caixa alta no prazo, na forma de pagamento, no achei um absurdo. Ou então, o urgente. E aí tá lá o caixa alta no assunto urgente. E aí começa assim, aquela pessoa, não sei se vocês conhecem pessoas assim, aquela pessoa, tudo que ela manda é urgente. Tudo. Aí tudo que é urgente vira nada urgente. Porque tudo que vem dessa pessoa é urgente. Tudo que vem dela é caixa alta. Então, perde o sentido. E quando perde o sentido, não é uma comunicação eficiente. Então, tomar cuidado com esses excessos de caixa alta, de urgente e assim por diante. Bom, e aí para hoje, eu selecionei, mais do que falar dessas regras, né, ou a netiqueta em si, eu coloquei algum aspecto mais genérico, né, sobre a netiqueta. Aí eu quis trazer para vocês algumas outras coisas por meio de exemplos, porque se tem uma coisa que eu prezei muito no livro, foi mostrar exemplos. Eu, quando comecei a trabalhar com cursos de redação, eu falava, gente, cadê os exemplos dos e-mails? Aí a saída que eu tive foi pedir para os alunos, para os participantes, previamente aos encontros, mandarem os e-mails deles. E aí eu analisava, aqueles que eu achava mais interessantes, eu pedia autorização para que eu pudesse usar nos cursos, e aí mostrava, tirava nome, tirava informação que era realmente, enfim, pudesse ser comprometedora. E aí fazia um trabalho muito daquele grupo por meio daqueles textos que eles tinham me mandado. E eu faço isso até hoje nos cursos de comunicação escrita. E aí, claro que eu tenho um banco de e-mails ao longo da vida e ao longo dos 15 anos e acabei selecionando alguns deles, que as pessoas já tinham me autorizado previamente, para poder colocar no livro, adaptado, ajustado, para não ficar o e-mail tal como a pessoa me mandou. Então aqui eu trouxe 2 exemplos de e-mails, e-mails que eu coloquei brincando assim, o horário do e-mail, né, 8h30 da manhã, chegou o e-mail Problema com João, e 8h31, proposta comercial revisada. Por um motivo de efeito aqui da apresentação, eu vou começar com o das 8h30, Problema com o João. Agora, pensa como é que você prioriza essa caixa de entrada. Tem gente que fala assim, eu vou pelo assunto. Então, já é uma informação importante. O assunto, ele, quanto mais claro for, melhor para a pessoa priorizar qual ela vai abrir primeiro. Mas tem muita gente, e falo pelos cursos que eu tenho dado mais recentemente, muita gente fala assim, eu abro pelo horário, vou pela ordem cronológica. Então, veja como é que você faz aí sua gestão da caixa de e-mail. Abrindo o e-mail do Problema com o João, então, o texto é o seguinte. Ficou assim, Carla, bom dia. Por favor, solicito verificar o que pode ser feito. João está esperando. Queria no mínimo 20 dias a mais para pagar. Rever e avisar. Obrigado. E se a gente for olhar esse texto, ele não é um texto que tem erros gramaticais. Como eu falei, a gramática não é, de fato, a grande questão dos textos. Qual é o problema aqui? E já vou me adiantar e falar, mas quem quiser colocar no chat, no bate-papo, pode colocar. Primeiro que é um texto que não tem muita coesão. O que é coesão? Não tem muita costura. Então, a frase é, por favor, solicito verificar o que pode ser feito. Então, solicito verificar o que pode ser feito. Aí vem uma frase outra assim que é bem telegráfica. João está esperando. Aí, queria no mínimo 20 dias. A minha pergunta é, quem queria? Acho que é o João que queria no mínimo 20 dias. Mas, ou pode ser, eu queria no mínimo 20 dias? Não sei. Então, fica ambíguo, fica fácil de eu colocar qualquer sentido que for. Obviamente que a gente está vendo o exemplo fora do contexto. No contexto do dia a dia, a gente atribui significado. Não, Vivi, é claro, é o João que quer os 20 dias. Ele falou comigo por telefone. Mas cuidado, porque o que fica documentado não é isso. E aí vem rever e avisar. Não sei para quando eu não sei quem vai revisar, é a pessoa que recebeu o e-mail, a Carla, não sei. Então podia ser um texto mais coeso, mais organizado, que aí vocês colocaram muito isso lá naquela nuvem de palavras, organização do texto. Da frase como um todo, né? Das frases do texto. Então eu coloquei aqui, por exemplo, uma reformulação. Carla, bom dia. Por favor, verifique como podemos estender o prazo de pagamento do João em 20 dias. Assim que conseguir essa informação, me avise para que eu entre em contato com ele. Obrigado. Então, basicamente, o primeiro parágrafo já tem informação de que eu preciso destacar, assim, verifique como podemos estender o prazo. Que é isso que ele, não vou contar a história, ele quer, ele pediu, não sei o quê. Então, essa é a ação que eu preciso. E aí, claro que eu já tenho meio que assim, quais são os próximos passos. Assim que conseguir essa informação, você, Carla, me avise para que eu entre em contato com ele. Vivian, podia ter prazo? Podia ter, me avise até sexta-feira para que eu possa falar com ele, mas basicamente a ideia aqui foi reorganizar o texto, reestruturar de maneira que tenha claramente qual é a ação, qual é o próximo passo.
que é isso que torna o e-mail mais fluido, a comunicação mais eficiente. A gente está vendo aqui um e-mail, mas podia ser por telefone. Você também começa a contar, você não sabe, João, você sabe como é que o João é, né? Não sei o quê, nanana. Conta a história do João e não falo de fato o que eu preciso. Então, dizer o que eu preciso, e aí se a pessoa quiser, mas onde está vendo essa informação? Aí você conta história. Uma história resumida também, né? Mas procurar tomar essa atenção. As pessoas estão muito mais focadas em qual é a ação, por quê, a causa, a consequência, o prazo. Isso tudo pode tornar a sua comunicação também mais eficiente, tá bom? Então, aqui é um exemplo de e-mail. Essa ideia de antes e depois permeia todo o livro, para que as pessoas possam ver, tá, então, o que tem de problema na versão anterior e qual é a maneira que eu posso resolver. Não vai ter um e-mail, logicamente, igualzinho, né, que você vai produzir, mas se inspire aí nas técnicas para poder colocar em prática nos seus próprios textos. E aí, lido já o e-mail do Problema com João, vem o e-mail das 8h31, proposta comercial revisada. Então, a gente vai ver esse texto, que é um texto, assim, basicamente de... Então, o assunto tá aí, né? Jorge, segue a nova proposta comercial, favor responder em até 2 dias. Grata, Paula. E a gente vê que a caixa alta que alguém colocou lá no bate-papo está justamente presente aqui. Então, até 2 dias, piscando, só faltava estar vermelho, pulando da tela. E pense o seguinte, aqui, acho que a Adriana que falou da questão comercial, né? Notem que aqui também uma proposta comercial, eu quero que ela seja aprovada, tem uma questão de negócio em jogo. Como é que eu posso mandar um texto tão direto assim? Eu não quero que vocês entendam que a concisão, ela é ruim, mas eu consigo ser conciso sendo cordial, sendo empático, tendo um cuidado com a outra pessoa. E, obviamente, por que eu vou responder em até 2 dias? Tem uma motivação para eu responder até 2 dias? É o prazo? É o desconto? Qual é a vantagem para eu responder no seu prazo? Porque é o seu prazo, não é o meu prazo. Eu tenho meu processo que vai durar mais 10 dias, por exemplo. E mais do que isso, até 2 dias, se eu mandei esse e-mail, vamos supor, hoje à noite, e aí eu penso, até 2 dias é sábado, ah, não, até sexta. Então, coloca a data. Melhor colocar a data no corpo do texto do que colocar até 2 dias. Então, alguns pontos aí que podem ser ajustados, além, claro, de um Jorge direto aí, bem pontual. Você pode fazer um Jorge desse jeito, se for, sei lá, eu já mandei vários e-mails para Ana Paula ao longo do dia, várias mensagens, aí eu vou mandar mais uma toda hora, bom dia, bom dia, bom dia. Eu falo, nossa, já chega de bom dia. Mas se for um e-mail que vai documentar, vai registrar uma negociação, um mínimo cuidado não custa nada, tá? Não vai te custar um valor financeiro em palavras. Para quem fazia telegramas, a gente fazia e contava por número de palavras, né? Vai chegando o tempo que a gente vai ficando datado, né, gente, com os exemplos, porque não dá, né? Telegrama, que é isso, memorando, que é isso, né? Bom, aí também eu não queria que vocês entendessem que, então tem aquela versão super concisa e essa versão aqui. Vamos ver o que vocês acham, olha. Olá, Jorge, como vai? Tudo bem? Revisamos a proposta comercial considerando suas solicitações. Se possível, você responderia em até 2 dias, pois estamos em fechamento de mês e precisamos muito de sua resposta para bater a meta. Super obrigada, Paula. E aí vejam que eu fui de um extremo ao outro. Aqui são brincadeiras de textos, porque, olha só, primeiro aqui tem, né, revisamos a proposta, levando em conta as suas solicitações. Agora tá muito bonzinho, vocês não acham? Assim, se possível, você poderia responder até 2 dias, assim, não for te incomodar, mas de repente eu tenho prazo, eu tenho que cumprir ali, né, a minha meta, a minha agenda, enfim, o que quer que seja. Então, dessa forma, pode até ser aparentemente, eu nem vou falar empático, é aparentemente simpático. Eu sou simpático com o outro, mas eu não estou levando em conta que eu tenho um processo, que eu tenho uma entrega. Então a gente tem que saber calibrar o meio do caminho que faça sentido para o Jorge e para a Paula, que faça sentido que eu deixe claro que eu tenho um prazo, que tem uma vantagem para você responder no meu prazo, mas também não é tão aberto assim. Então esse é o cuidado dessa versão aqui. Tem um super obrigado, um como vai, tudo bem, de novo, tem a ver com a cultura da organização. Se ela for mais informal, quem sabe, tudo bem colocar assim. Se ela não for tão informal assim, pode soar estranho um super obrigada, por exemplo, que a Paula colocou aqui. E aí, enfim, eu coloquei, então, só essa discussão, né? O assertivo quer dizer, ele não é nem quem cria muros, essa é uma analogia que se faz muito. Então, não é ser direto e criar conflitos e criar barreiras entre as pessoas pelo excesso, às vezes, de concisão. Mas também não é ser sutil e fofinho demais, sabe? Ursinho carinhoso, como alguns alunos meus falam. A gente tem que saber calibrar. Nem muito incisivo, nem sutil demais.
E aí eu coloquei, então, aqui uma possível versão. Aqui está um bom dia, Paulo, eu mudei o nome da pessoa, né? Bom dia, Jorge. Conforme solicitado, segue a nova proposta comercial. Por favor, responda até 7/11 para garantirmos o desconto concedido. Aguardamos seu retorno e qualquer dúvida estamos à disposição. Grata. É um texto, assim, correto, não coloco todo o meu jeito de ser e tal, mas também, gente, é uma proposta comercial que tem ali suas tratativas. Então, basicamente, primeiro parágrafo segue, o que segue? A nova proposta comercial. Depois vem o prazo para você responder com a vantagem para você, para garantirmos o desconto concedido, que poderia ser qualquer outra vantagem. E aí, no final, um pouco mais, né, dessa abertura ao diálogo, aguardamos seu retorno e qualquer dúvida estamos à disposição. Eu procurei colocar aqui nesse exemplo a primeira pessoa do plural, aguardamos e estamos, para dizer em nome da empresa, para não ficar só assim o nome da Paula, né? Assim, eu até tirei aqui Paula, mas teria que estar lá Paula, o telefone dela, mas para não ficar assim, aguardo o seu retorno e estou à disposição. Quando é uma forma, enfim, comercial, vale mais a pena recorrer a essa instância da organização, da empresa, do que ficar só na primeira pessoa do singular, o aguardo. Mas são detalhes que também não tem a ver com certo ou errado, tem a ver com algumas decisões em termos de discurso, de estilo, de abordagem com o outro. O fato é, o que segue, qual é o prazo, qual a vantagem para você, eu estou aqui para conversar. Então, essa é a mensagem em outras palavras, né? Então, só para deixar amarrada essa conversa da assertividade, a gente poder ir caminhando para o final e fazer o sorteio. Então, aqui eu coloquei essa brincadeira com as palavras. Assertividade não é acerto, não é falar certo. Assertividade é asserção, é de afirmação. Então, quando eu consigo afirmar aquilo que é necessário, aquilo que ajuda o processo, aquilo que ajuda a nossa relação, aquilo que ajuda a empresa, que favorece a marca. Então, isso é assertividade e não o de falar certo, escrever corretamente, que eu tenho ouvido muito por aí. Ah, ser assertivo é falar corretamente, é ser objetivo. Não é só isso, a gente tem que tomar cuidado com quem é a outra pessoa do outro lado. É a marca que a gente deixa, por isso tem esse pezinho aqui, essa pegada que a gente deixa. E aí essa oposição, então, não é nem o sincericídio, que aí eu falo como eu quero, escrevo como eu quero, eu sou assim, falo que é síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim serei Gabriela. E nem o silencicídio, que é, eu não falo, não vou falar, não vou incomodar, desculpa se eu te incomodei. Não é isso. Então é achar um meio termo que tem a ver com autocuidado, que tem a ver com respeito ao outro também, quem é essa outra pessoa que está ali do outro lado da tela. Um foco mais na ação, quer dizer, o que eu quero que você faça a partir desse texto, e nem que não seja um texto de ação, é um texto ou uma comunicação mais de informação. Tá, o que ela pode transformar de informação na realidade? O que ela pode transformar na prática dela? E o objetivo da comunicação, o que você pretende? Eu sempre dou uma dica que é assim, deixa um verbo bem no seu radar. Não é assim, eu quero escrever o texto, quero mandar o texto. Não é um verbo de ação no sentido de ação comunicativa. Mas o que eu pretendo? Então eu pretendo discutir os problemas com o cliente. Então, discutir é o meu foco. Tudo que eu colocar no texto tem a ver com essa discussão. Não, eu quero apresentar a situação para ele. Então, é mais um cenário, mais um contexto. Eu quero tomar uma decisão em conjunto. Quanto mais eu tiver claro qual é o objetivo por meio de um verbo, mais fácil fica a comunicação ser clara, concisa e adequada. E, consequentemente, eficiente também. Bom, e aí com isso, vou encerrando aqui nessa conversa, vai ser uma pílulazinha só para a gente poder trocar ideias sobre comunicação eficiente, para também convidar vocês a conhecerem mais o livro, tem bastante exemplo, bastante antes e depois, tem várias informações para vocês poderem usar no seu dia a dia. Deixa aqui de novo o QR Code para você pensar assim, quais estratégias te chamaram a atenção, sei que são algumas dentre várias, mas aquela que você acha que dá para colocar em prática, que você se propõe a mudar de alguma forma, mudar assim 1%, um pouquinho da sua comunicação. Então pode escanear esse QR Code ao mesmo de antes ou colocar mente.com e usar esse código 158033. Eu vou dar uma olhadinha aqui no bate-papo para ver se tem algum ponto aqui. Oi, Lucimere, a Lucimere teve que sair. A Dani falou uma coisa importante, esse favor, de fato, esse favor não é só pegar mal, não. As pessoas, em geral, acabam associando o favor como algo não muito cordial, não muito educado, digamos. Parece que ele é mais incisivo do que o por favor. E não te custa nada, né, a gente colocar por favor, tipo, 3 letrinhas só, para ficar um pouco mais cordial esse por favor.
Depois, gentileza, né? Gentileza, fazer tal coisa. Bom, por gentileza, esse por tem um efeito de sentido outro, tá? Bom, para a gente poder encerrar, deixa eu só ver lá no Mentimeter o que vocês colocaram. Vocês conseguiram responder? A hora que eu vi que eu não tinha liberado a pergunta. Deixa eu ver se vocês conseguiram. Acho que não, né? Porque eu não vi aqui o retorno de vocês. Para mim tá aparecendo a pergunta anterior. É. Deixa eu colocar. Agora atualizou. Agora foi. Agora atualizou. Eu sempre tenho que apertar para frente, coisas da tecnologia. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui o link. Se não é mente.com 158033. Vou pôr o link direto para vocês. Vou pôr aqui no bate-papo. E aí, assim que vocês responderem, eu vou sortear o livro, tá? Um livro para um de vocês. Eu tenho uma lista de 50, então eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu vou colocar no sorteador os 50 e aí eu deixo a tela compartilhada com vocês para ficar o ditado, sabe? Quem é que foi sorteado, o número. E aí, se a pessoa não estiver aqui, a gente roda de novo o sorteador até que a pessoa que está aqui ganhe, tá bom? Porque eu não vou mandar para a pessoa que não estava aqui, né, gente? Vocês não acham? Vocês estão aqui ao vivo, né? Deixa eu lá ver, então. Já estou vendo aqui umas respostas. Deixa eu compartilhar com vocês também. Muito bem. Leitura, ó. Eu falei que ia falar, vou ser rápida. De fato, quanto mais a pessoa lê, por que ela escreve melhor? Porque ela tem um repertório maior de palavras, no fim, a gente às vezes não parece que está aprendendo, mas a gente aprende ao ler algo. Agora, eu sugiro que a gente tenha o hábito de ler coisas diferentes, porque senão nós acabamos lendo sempre o mesmo tipo de texto. Sempre, sei lá, post no Instagram, sempre texto no LinkedIn, sempre artigo da revista tal, ou sempre livros de ficção de tal tipo. Então, navegar por outros universos também ajuda a identificar outros recursos de linguagem. Então, vale a pena, enfim, navegar por outros lugares. Então, aqui a gente vê, ó, o ler, grandão, não à toa na biblioteca Nelson Fute, a gente tem que valorizar a leitura de fato e precisa, né, ler como uma forma de aprendizado. Assertividade, o eleger um verbo, que é essa técnica para definir um objetivo. Respirar antes de escrever, muito bem. A objetividade, cordialidade, empatia. Então, ler, leitura e empatia estão bem por aqui, né, no centro. A própria etiqueta, se colocar no lugar de outra pessoa. Reler o texto, acho que reler o texto é um hábito interessante que a gente acaba nem fazendo pela pressa, muitas vezes. Escolher um meio de comunicação. Muito bem, cordialidade. Claro que o que é cordial para mim talvez seja para você, mas enfim, tentar pensar no mínimo de cordialidade já faz diferença aí para a comunicação. Bom, depois, Camila, depois me diga se a gente consegue mandar para as pessoas essa apresentação. Aí vocês têm essa nuvem de palavras que nós formamos aqui. Eu vou só... Continuo com... Conseguimos sim, Vivian. A gente manda por e-mail, pode mandar pelo um link via Google Drive também, para que todos possam acessar. Perfeito, tá ótimo. Então, eu também posso mandar pelo Simpla. Eu, maluca. Posso mandar. Mando para vocês pelo Simpla, então. A gente tá com todo mundo cadastrado, eu mando do Google Drive mesmo, acho que é uma boa saída. Então, só para poder encerrar, eu vou deixar aqui, então, de novo, 3 coisas para a gente sair daqui, né? Vocês já colocaram algumas, mas lembrar que a pressa é inimiga da comunicação. De fato, a gente tem essa questão do tempo como um inimigo muitas vezes. Não é sobre a ferramenta em si, mas sobre como você usa as palavras. Então, não é, eu vou usar agora o Teams, eu vou usar o WhatsApp, eu vou usar o e-mail. Agora, não é sobre isso, é sobre como você se expressa. E aí, como é que você impacta o outro. E empatia e polidez não fazem mal a ninguém. Essa é uma máxima para a vida inteira, não só para isso, mas para a comunicação como um todo. Então, vale a pena investir em cuidados com a linguagem que expresse empatia e polidez. Bom, para terminar mesmo, lembre de escolher suas palavras. De novo aqui o Scrabble para lembrar vocês. Escolham as palavras, tomem cuidado com elas. Elas expressam a nossa forma de relação com o mundo, no nosso mundo interno, no nosso mundo externo, a relação que eu quero criar com as pessoas. Então, escolham com cuidado essas palavras. E então, a gente vai fazer o sorteio. Só vou fazer um convite, então, para vocês seguirem a VRS Academy, para vocês verem o que está acontecendo por lá.
Em julho a gente vai lançar uma jornada de comunicação, então quem quiser participar da jornada, fiquem à vontade, vai ser um prazer ter vocês lá. Tem os nossos contatos aqui também. E vou fazer um último convite antes do sorteio, que tem a ver com um curso que eu vou conduzir na Casper Libero. Eu faço um curso bem baseado nesse livro, né? Então fica esse convite também para quem quiser se inscrever. Então tá aqui as informações, tem o QR Code também da Casper Libero. É de 3 a 17 de julho, era um curso que ia acontecer em maio, era presencial e ele virou um curso online. São várias noites, então tá aqui as informações. Quem tiver interesse já sabe o valor, sabe tudo já. Quem quiser dar uma olhada lá no site. Mas, enfim, tem a própria... Vou voltar aqui, tem o próprio perfil da VRS que a gente compartilha várias informações, várias dicas também do livro, tá bom? Quero agradecer de novo a presença de vocês. Já faço o sorteio, não vou fechar não, tá? E Camila, obrigada aí pela oportunidade para poder compartilhar com vocês, para poder, enfim, compartilhar e dividir o que aconteceu, né, essa história do livro e levar também conhecimento, levar aprendizagem, mesmo em tempos de afastamento e isolamento social, né? Vivian, eu em nome da Biblioteca Nelson Fult, da nossa equipe, que grande parte também participa hoje aqui desse bate-papo maravilhoso. É sempre bom ter você perto da gente, né? O que a gente diz, a questão do distanciamento social, ele não precisa ser algo, ele somente de corpos nesse momento, né? Mas essa alma intelectual que a gente tem perto da gente faz toda a diferença nesse momento. Muito obrigada. Obrigada porque você tem enriquecido a nossa programação mensalmente e tenho certeza que assim que tudo voltar, não digo ao normal porque a gente não quer mais o normal que era antes, nós queremos mudar muitas coisas. A programação da biblioteca, muito dela vai continuar online. A gente espera poder contar com você online, mas mais do que isso, fisicamente presencial, né? Eu acredito que Jundiaí merece cada vez mais profissionais como você para enriquecer e trazer informação, cultura, qualidade, fazer a gente pensar na vida e na prática do dia a dia, né? A questão dessa comunicação que é eficiente. Né? Muito obrigada, obrigada mesmo. E obrigada a todos os participantes, né? Que tiveram seu tempo, se dedicam em aprender cada vez mais, a trazer essa riqueza de conhecimento para a sua vida pessoal e profissional, com certeza. Não vejo a hora de ocupar, né, o auditório, os espaços da biblioteca, então com certeza contem comigo. Sou jundiaense, né, e estou por aqui também. Fiquei fora um pouco, voltei para Jundiaí, então é um prazer fazer parte aí da programação. Vamos para o sorteio, enfim, né, segurei vocês até o final, tô tipo Silvio Santos já, né, gente, vai lá, né, daqui a pouco, não sei o que e tal. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Eu deixei aqui, então, no sorteador, número de 1 a 60, é o número de inscritos que a gente tem, do que eu extraí da planilha. Então, eu vou rodar o sorteio, eu abro a planilha e vejo se o nome, né, o número equivale ao nome de uma pessoa que está aqui presente. Não sei fazer de um jeito mais tecnológico, tá, gente? Então, assim, vou aprendendo. Então, aqui, ó, 46 é o número que saiu. Cleiton, não acredito que é você, ó. Eu dei para ele hoje o livro, gente. Vou dizer que ele é meu vizinho aqui, Cleiton. Então vou ter que sortear outro número, tá? Principalmente porque ele deixou público que ele já tem o livro, viu? Não dá. Ele me pediu, eu falei, não, tá aqui, ó, pronto. Mandei hoje de manhã para ele. Então vamos lá, deixa outra pessoa, né? Tentar de novo. Aqui, outro número. 37. Política da boa vizinhança, literalmente, vocês viram, né? 37, Mariana Gonçalves Lucas, tá por aqui? Não? Não, senão ela já tinha, acho que, se pronunciado. Então, vamos lá. Tentar de novo. Número 8. Vamos ver, número 8. Maria Letícia. Cri. Tá aqui? Deixa eu ver. Aqui, Maria Letícia, muito bem, ó. Então, mando para você, tá bom? Você me manda o seu endereço? Quer me mandar aqui no... Bom, acho que não é muito seguro, né? Se me mandar aqui no... Manda reservadamente aqui no chat, pode ser? Manda seu endereço para mim, que aí eu consigo te mandar, tá? Eu tenho o seu WhatsApp, você prefere?
Feito. Então pronto, você me manda no Mano. WhatsApp. Ai, adorei, gente. Obrigada. Eu tava aqui, eu tava aqui com a câmera desligada porque eu tô com muitos cachorros em casa. E aí eu pus elas todas para fora agora para eu ver o sorteio final. Fiquei muito feliz. Muito, Ah, que bom, que bom. Obrigada, adorei. Obrigada. Te mando autografado também, como pro Cleiton eu fiz um autógrafo. Mas aí eu Que vou máximo. o do Cleiton, o envelope, a Clarice, minha filha pequena, fez um desenho para ele, sabe? Depois eu vou pedir para minhas filhas também desenharem, tá bom? Então, olha, eu quero super agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes. A gente está assim só ajustando, teve um problema na Bege para poder também vender o livro, né? O site está com um problema, enfim. E eu vou subir já o link também no Instagram, então quem quiser acompanhar por lá. E aí, quem sabe a gente faz mais eventos também para poder sortear mais livros, tá? Super obrigada pelo tempo, pela presença e espero revê-los em breve. Camila, mais uma vez, obrigada em nome da VRS, para Nelson Foote como um todo, vocês aqui presentes, foi um prazer. Obrigada, Vivi. Obrigada a todos, gente. Um abraço. Até a próxima. Acompanhe a nossa programação. Obrigada, Vivi. Parabéns. Obrigada, Ana Paula. A gente se fala. Um beijo. Tchau, tchau, Beijo. gente. Boa noite. Tchau, obrigada, gente. Ai, Camila, que bom que você conseguiu entrar. Fiquei assim, meu Deus, e eu queria, né, fazer no horário, enfim. Você acredita? Tem